nesta noite, a pessoa sobre a qual nós falaremos, nós que já falamos do apóstolo Paulo, alguém que era bravo, que era mau, que era, de alguma maneira, violento contra aqueles que eram contra ele, e que se transformou em alguém doce, e a salvação tem essa marca de transformar os corações. Foi a promessa feita no livro de Ezequiel: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. A salvação tem essa transformação nas nossas vidas, essa transformação interior dos nossos sentimentos, da nossa visão de mundo, da maneira que nós encaramos as coisas, que nós compreendemos, das nossas expectativas de vida, das nossas esperanças com relação ao futuro. E aí, só o crente em Cristo Jesus pode esperar com convicção o céu. Porque foi Ele que Jesus prometeu, na casa do Pai, muitas moradas que já foram preparadas pelo Pai. E que se não tivessem sido, o próprio Jesus diria: então eu estou indo preparar lugar. Os lares celestiais já estão preparados para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas a questão da salvação, o que traz alguma confusão no inconsciente coletivo, nas mentes em geral, nessa espiritualidade que está presente em todo ser humano, é essa confusão sobre coisas ruins que acontecem com pessoas boas. E o seu oposto. A possibilidade da pessoa ser boa e isso, de alguma maneira, comprar um lugar para a pessoa no céu. Esse é um grande engano que está presente até em algumas religiões, de achar que os gestos de bondade, de achar que a generosidade, que as boas ações, que as boas obras, de alguma maneira, pagam, purgam, de alguma maneira elas compram ou compensam. Compensam acho que é uma boa palavra. As boas ações acabam compensando as mancadinhas que a gente dá na vida. E por causa dessas coisas boas, dessas boas obras, alguém pode achar que vai para o céu. Pois, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, eu ajudo uma igreja, eu ajudo um orfanato, eu dou uma cesta básica na igreja. E alguém pode achar que vai para o céu por causa disso. O apóstolo Paulo, ele explicou bem isso. Explicou bem essa lógica no livro de Efésios. Ele diz assim, olha, vocês são salvos pela graça, ou seja, pelo olhar gracioso de Deus, pelo favor que Deus, a disposição de Deus de criar uma família para si. Pela graça sois salvos. E o instrumento de apropriação deste favor de Deus é um sentimento interior que nos leva a confiar, colocar a fé. Isso mesmo, pela graça sois salvos mediante a fé. E aí ele complementa de uma maneira bem bonita que vale a pena prestar atenção. Isso não vem de vocês para que ninguém se glorie. Porque se você se gloria, você acha que você é Deus. Você que salvou a si mesmo. E aí é um engano muito grande. Parece aquele cidadão na cidade, num evento regional que aconteceu, que era um prêmio para o homem mais humilde de todos. Era uma medalha para o homem mais humilde de todos. E aí chamaram o homem mais humilde de todos para subir lá no palanque e receber a medalha. E aí ele foi o homem mais humilde de todos, mas na hora que falou o nome dele, né, ele deu uma estufadinha no peito, né, para subir no palanque. E aí, a hora que o juiz colocou a medalha no pescoço dele, já colocou e tirou, porque você recebeu a medalha, você não é humilde. Entendeu? Nem esquentou a medalha no pescoço. Foi muito rápido. É a mesma coisa. A salvação
Se a pessoa acha que eu sou salvo porque Deus está me devendo, então não é. Né? Tira a medalha que você não merece, não. Você não entendeu nada. Essa é a salvação, um favor de Deus que nós recebemos com gratidão, um favor de Deus que nós entendemos que é pela graça, mas que não é de graça. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Um preço foi pago, não por você, mas por Jesus na cruz do Calvário. É pela graça, mas não é de graça. Custou caro. Custou o derramar de um sangue inocente. De Cristo Jesus, derramando o seu sangue em nosso lugar. Por isso que a gente agradece, por isso que a gente louva ao Senhor, por isso que a gente fala, meu Deus, eu não sou digno, o Senhor me alcançou, eu não fiz nada por merecer, e ainda que eu fizesse seria pouco, e ainda que eu fizesse não poderia pagar. Então, cada salvo, por isso que os crentes cantam, porque o crente está, Jesus me salvou, estou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. O crente canta por causa disso, porque ele tem gratidão, por isso que a gente ora, Senhor, obrigado. Por isso que a gente entra na presença de Deus, porque Jesus pagou um preço que nos permite entrar na presença de Deus em oração, entrar com ousadia na presença do Senhor. Mas isso que o apóstolo Paulo explicou teoricamente, nós vemos na prática, num evento que está em Atos capítulo 10. Eu peço a você para abrir a Bíblia. E se você estiver sem Bíblia, está projetado lá no telão, onde nós lemos que morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Esse oficial era o capitão do regimento italiano. Você lembra, né? Império Romano. E a gente tem o Império Romano, tinha as suas legiões. As legiões eram um grupo de 60 centúrias. Cada centúria, como o nome sugere, desperta na nossa mente, a centúria era um regimento de 100 soldados a pé. Então, um centurião era um chefe de 100 soldados. E as 60 centúrias formavam a legião. E o Cornélio era um desses. Como ele estava a serviço do Império Romano, e como ele estava na corte italiana, e como ele estava num local mais famoso, de mais impostos, de mais influência. Tem tudo, né, irmãos? Para ser o mais brabão. 100, mandando em 100 soldados, fala a verdade. Mandar em 100 pessoas, e tinha que pôr ordem na casa. De vez em quando tinha que bater em alguém, de vez em quando tinha que ver os impostos lá, ver toda a situação do Império Romano. Mas mesmo com esses tons de rigidez que a posição exigia, a Bíblia diz no versículo número 2, que este Cornélio, este centurião, era um homem devoto e temente a Deus, é o que está no versículo 2. Não só ele, como a sua família também. Imaginem vocês, ainda no versículo 2, que ele dava esmolas aos pobres, ajudava os necessitados, era sempre generoso, orava a Deus. Uma certa tarde, por volta aí das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, aonde um anjo do Senhor lhe apareceu. E nesse aparecimento do anjo do Senhor, ele ouviu uma voz dizendo, Cornélio. Com o coração temeroso, ele olhou firmemente para o anjo e perguntou, qual é, mano? Não está assim na Bíblia não, né? Ele falou, o que é, Senhor? Fica melhor, né? Fica melhor. O que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e as suas esmolas, elas subiram até Deus, foram recebidas por Deus. E ele tem guardado esses seus gestos de bondade, de generosidade, como um memorial. Agora,
envie alguns homens até a cidade de Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é o Simão Curtidor, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de sua confiança, que fazia parte do seu agrupamento de auxiliares mais próximos. Ele lhes contou o que tinha acontecido e enviou esses homens até Jope. Eles responderam, versículo número 22, irmãos. Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava. Havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando a Pedro. Mas Pedro falou: opa, fica de pé aí, rapaz, eu sou homem igual você. Pedro lhes disse: vocês sabem que as nossas leis proíbem a um judeu entrar na casa de um gentil como este, ou se associar a um gentil. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, me digam, por favor, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: um homem vestido de roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e se lembrou das suas esmolas. Estamos todos aqui agora esperando para ouvir o que você tem para falar. A mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. Então, Pedro respondeu: eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Não faz acepção de pessoas. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e que fazem o que é certo. Esta é a mensagem e as boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Eu acho que nós podemos, inclusive, falar juntos este trecho do versículo que está em amarelo. Quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, o que são as boas novas que Jesus veio trazer? A resposta está literal na Bíblia. Vamos ler juntos lá o que está em amarelo, no versículo 36? A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Guarde isso, quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você diz assim, a paz com Deus através de Jesus Cristo. Não tem mais condenação, não tem mais castigo, não tem mais a possibilidade daquele que é de Jesus ir para o inferno. Estou em paz, eu ponho a cabeça no meu travesseiro e durmo por causa de Jesus Cristo. A paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu a toda a Judéia, começando a Galiléia, depois do batismo de João, proclamou. Sabem também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pode alguém se opor que esses homens sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então, ordenou que todos eles, porque aceitaram a Jesus, não tem por que ser diferente, aceitou Jesus, tem que ser batizado. Que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois que foram batizados, que foram recebidos na igreja através do batismo, pediram que Pedro continuasse com eles mais alguns dias explicando sobre a fé e tendo aquela alegria do convívio. Amém, irmãos? Muito bom. Veja só, então, a história lida pausadamente, a história que nós estamos aqui
conversando. Você viu que eu cortei alguns versículos para encurtar um pouquinho, mas você já deve ter lido aquela passagem inteira e lido o trecho em que Pedro está esperando o almoço ficar pronto. Enquanto ele espera o almoço ficar pronto, ele sobe no andar de cima para orar, e quando ele sobe ali esperando o almoço, ele tem uma visão de um lençol descendo, e dentro daquele lençol, elementos que adeptos do judaísmo, que judeus não podiam consumir, que era proibido pela lei. Era para eles vetado, eles não podiam consumir aquilo. E o Pedro ouviu uma voz: mata e come. Talvez coisas que para nós são normais, ou pelo menos apreciadas. Costelinha de porco, tem gente que gosta aqui de costelinha de porco? Bem, sim. Então, mas o judeu não come carne de porco. Camarãozinho na praia, aquele cheirinho do camarãozinho frito, alguém gosta? Pelo menos, né? Aí eu faço igual o Zeca Pagodinho, né, irmãos? Você sabe o que é caviar? Nunca vi, não comi, mas eu ouço falar, não é? É a mesma coisa a lagosta, né? Não é? Lagosta, vocês gostam de lagosta? Eu estou que nem o Zeca Pagodinho. Eu nunca vi, não comi, mas eu ouço falar. Pelo menos é bonito lá nos negócios da televisão. Mas quando você pega o livro do Velho Testamento, lá, Deuteronômio, você vai ter uma lista daquilo que o judeu não come. Entre as coisas estão, então, o camarão, entre as coisas está a lagosta, entre as coisas está a carne de porco, e por aí vai. E quando Pedro tem aquela visão e ouve a voz, olha, mata e come. Ah, irmãos, ele fala, ó, Deus está me testando e eu já vou falar para Deus que eu sou de Deus. Eu não como, nunca comi essas coisas. Não, mas agora eu estou mandando você comer. E por 3 vezes ele ouve a voz e ele acorda meio assustado. Mas a visão não era sobre comida. Era a visão sobre coisas visíveis para ele entender coisas invisíveis. Por quê? Porque o Evangelho, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E o Evangelho deveria ser pregado para pessoas que eram agora, inimigas, que eram contrárias aos judeus, que eram inclusive opressoras dos judeus. O exército romano que batia, que entrava nas casas, que cobrava imposto, que fazia tanta coisa, o judeu olhava para o romano e cuspia no chão. Cara, que isso? Esses caras só ficam cobrando aí imposto da gente, maltratando a gente. Mas agora em Cristo Jesus, o Evangelho é para todos, por isso chegou para nós, porque nós não somos judeus, né? Chegou para nós. Mas eles não tinham essa percepção ainda. Essa percepção. E aí, quando a visão aparece para Pedro, para dizer, ó, não rejeite aquilo que Deus recebeu. Não rejeite aquele que Deus quer. Quando eu falar para você faz, você vai lá e faz. Se o Pedro não tem essa visão, quando os oficiais ali de Cornélio chegam, quando eles chegam ali na casa de Pedro, o Pedro lá de dentro já grita, o que vocês querem? Nem recebe. Lá de dentro, fala, vocês com essas fardas aí, onde é que vocês vão? Que ninguém deve nada para ninguém, não. É que o nosso chefe, o centurião... Ixi, pior ainda. Se para vocês eu não quero conversar, imagina o chefe de vocês que manda bater em nós. Aí que eu não quero mesmo. Mas o Pedro teve a visão que preparou o coração dele. E o coração preparado permitiu Pedro ser obediente. Por isso que é importante essa nossa caminhada conjunta, porque ela vai preparando o nosso coração. Vai ajudando a gente a perceber o que Deus quer. E com isso, sermos obedientes a Deus. Sabe por quê isso é importante? Porque tem gente que Deus está vendo e a gente não está vendo. Agora a igreja está melhor, mas teve um tempo que a igreja era ainda mais cruel. Não teve um tempo que a igreja era mais cruel?
Às vezes uma mulher divorciada na igreja antigamente, às vezes não era nem recebida. Às vezes era olhada torto, não era acolhida, não era ajudada. Uma pessoa com uma necessidade especial. Ontem nós tivemos uma aula sobre a questão dos surdos. A igreja já foi mais cruel. Não se preocupava com ninguém. A gente tem uma classe para as crianças, onde as crianças vão, cantam, aprendem, tem as coisinhas da idade delas, tem uma comidinha. Houve um tempo da história que as crianças eram mini adultos e que ninguém falava na linguagem dela, pelo contrário, batia, beliscava, fica quieto nesse banco aí, menino. Não é? A igreja já foi mais cruel. E nesse momento, quem tomou o beliscão da mãe e está com a mãe do lado, olha para a mãe, né? Não vou olhar para não entregar, que se eu olhar eu entrego, né? Não é? Deus, irmãos, está vendo, se a gente está vendo quem Ele está vendo. Entendeu ou ficou complicado? Deus está vendo pessoas. Deus está vendo pessoas. Está vendo pessoas. Agora, será que a gente está vendo quem Deus está vendo? O Cornélio, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus. Tinha nada a ver. Mas ele tinha um coração que estava disposto. E nesse coração disposto, Deus estava vendo, olha, aqui tem um coração interessante aqui. Deus vendo o Cornélio. E agora Deus está falando com Pedro. Pedro, você está vendo o Cornélio? Eu estou vendo. Agora você, Pedro, está vendo quem eu estou vendo? Será, irmãos, que nós estamos vendo quem Deus está vendo? Deus está vendo gente na rua. Não está? Será que a gente está vendo quem Deus está vendo? Deus está vendo os homossexuais, Deus está vendo os gays, as lésbicas. Será que a gente está vendo quem Deus está vendo? Eu não vou responder, eu só vou deixar para você essa questão de que Deus está vendo, e Deus está vendo se a gente está vendo quem Ele está vendo. E olha, eu estou falando de grupo excluído, grupo de fora, mas às vezes até um grupo de dentro. Às vezes até dentro da igreja tem irmão sofrendo, irmão passando por um momento difícil, precisando de uma oração, precisando de uma visita, precisando de uma voz amiga, precisando. Você nunca ouviu a frase assim, irmão, no momento que eu mais precisei, a igreja me deixou sozinho. Você já ouviu essa frase? Então, Deus estava vendo. Agora, será que você estava vendo quem Deus estava vendo? Não é um chamado para todos nós? Olhar quem está padecendo, seja por uma família que se desfez, seja por uma enfermidade que chegou, seja por um vício que chegou para um integrante da família. Deus está vendo se a gente está vendo quem Ele está vendo. Eu quero ver as pessoas que Deus vê. E você quer ver? Eu quero ser um instrumento de Deus na vida das pessoas que Deus está vendo. Compreendido isso, nós podemos, então, avançar para a realidade também, que a gente não vai, de jeito nenhum, dizer aquilo que não está na Bíblia. E o que está na Bíblia é que o Cornélio dava esmolas. O que está na Bíblia é que o Cornélio tinha atos de bondade e atos de generosidade. Muito legal isso, bondade e generosidade. Bondade é quando você se prepara para fazer. Bondade. Eu estou preparado para fazer. Então, eu faço um prato, eu vou visitar o irmão, vou levar uma sopa para ele. Um ato de bondade. Você preparou para fazer, uma coisa que brota de você e você está preparado. O ato de generosidade, e aí, no caso, a esmola que o Cornélio dava, a esmola já entra numa outra categoria. A esmola é aquilo que a gente dá e a gente não está preparado. Você vem pela rua, vem na Praça da Cascata,
tem uma senhora ali sentada do lado da Cacau Show, e aquela senhora, então você está passando, você não se preparou, você não saiu para ajudá-la. Mas você está passando ali, você vê aquela senhora, você abre a carteira, tira uma nota de 20 e dá para ela. Isso, a esmola, você não está preparado. Você dá daquilo que é seu. Dá, bom, isso aqui, eu ia comprar um negócio ali no Mercadão, mas vou dar para essa senhora. Deus sabe a necessidade que ela está passando. E o Cornélio tinha essas duas questões. Esses dois gestos, essas duas iniciativas, os atos de bondade. Mas o que o texto deixa claro para nós é que nem a bondade e nem a generosidade são suficientes para a salvação. Porque se isso bastasse, ele não precisaria ouvir a mensagem de Pedro. E isso é fundamental nós entendermos, irmãos. Principalmente aqueles que têm uma origem no espiritismo, aqueles que passaram por algumas outras religiões, que fazem coisas boas, que têm orfanatos, que têm asilos, que são atos elogiáveis, são atos bons, são atos que transformam a vida de pessoas. Mas que a verdade bíblica precisam de Cristo Jesus para a salvação. Porque senão a bondade é um fim em si mesmo. E assim, se nós percebemos e entendemos isso, nós então temos a clareza de que Jesus é o caminho e que através de Jesus nós chegamos a Deus. Mas podemos perceber também nessa história, e isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, perceber nessa história que existem caminhos para a gente entrar mais fácil no caminho. Existem caminhos, então, veja, a salvação, ela vem ao encontro de todos. Só que alguns sofrem mais. Alguns brigam com Deus, e nós já vimos aqui na fala com o Paulo. Paulo, é duro para você recalcitrar contra o aguilhão. Lembra que eu te expliquei que o aguilhão é aquele ferrão de pegar lá o boi, de parar o boi bravo, e que o Paulo está sendo comparado com um boi bravo, e Jesus está falando, quanto mais você se bater, mais você se machuca. Tem gente que fica se batendo. Gente até que já viveu na igreja, e saiu da igreja e agora fica se batendo. Já começa a sentir no corpo, já não é mais menino, já não é mais menina, já começa a sentir enfermidade, já vai perdendo, perde a família, perde o respeito, está se batendo. Ou seja, vai se entrar no caminho e a gente ora para que entre, porque essa é a beleza da salvação. A salvação, Jesus disse que o médico não é para quem está são, é para os doentes. Quem está se batendo precisa de Jesus. Só que vai entrar no caminho com cicatriz, machucado, dolorido. E hoje o que eu quero falar para você, então, é que se você está se batendo, para de se bater, para de se machucar. Vai entrar no caminho assim machucado? Existe, em contrapartida, em contraste, quem entra no caminho, quem passa, então, para o caminho sem se bater, de uma maneira mais facilitada. A salvação é para todos que aceitarem a Jesus. Uns vêm pela dor, para usar o velho ditado, né? Para usar o velho ditado, uns vêm pela dor. Agora, alguns, irmãos, você já ouviu a frase? Talvez você tenha até na sua família alguém que você diz assim, nossa, meu tio é tão legal, só falta aceitar Jesus. Alguém que já é um crente, mas não crê ainda. Se não aceitar Jesus, está condenado. Por mais legal que seja, por mais bondoso, por mais que pagava sorvete para você quando você era criança. Nossa, que tio legal. Eu tinha uns tio legal, irmãos. Mas pessoas legais precisam de Jesus. E aí, a gente entende, na experiência de Cornélio, que o Cornélio precisava ouvir a mensagem, ouvir a pregação de que Deus não é mais o inimigo dos homens,
que Jesus andou por toda parte fazendo bem, desfazendo a obra do diabo, que Jesus abriu o caminho dos céus. Um coração bondoso é um caminho para Deus com menos machucado, com menos trauma. Se você tem um coração bondoso, você gosta de ajudar, ajuda um filho, ajuda uma filha, ajuda um neto, está ali, vê o seu pai, fica com o coração apertado, vê sua mãe, ajuda, olha que legal. Então, você já está numa condição. Existe um hino que cantávamos que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Você que já tem um coração bondoso, que já chora quando vê as misérias do mundo, as tristezas das pessoas, você está com o caminho preparado e agora você pode dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor colocou no meu coração misericórdia, colocou no meu coração esse amor pelas pessoas. Isso está me preparando para eu aceitar Jesus, e nessa noite eu quero aceitar Jesus. Se em primeiro lugar um coração bondoso é um caminho para Deus, para a gente entrar no caminho sofrendo menos, em segundo lugar, com o auxílio do Felipe, a gente precisa perceber que uma boa história também é um caminho para Deus com mais verdade. Uma história que as pessoas confirmam, que tem amigos. Observa que no momento, lá no versículo 22, quando os funcionários do Cornélio vão falar sobre o Cornélio, ele fala de coisas boas. É uma história que confirma a história. É gente de fora, não, os funcionários dele que vão lá, os soldados. Pedro, tem um cara chamando você lá, mas se eu fosse você eu não ia não. Não tem situações que acontecem assim? Se eu fosse você eu não ia não. Mas não. Aqueles que foram, eles foram testemunhas de que ele tinha uma boa história. Você pode ter uma história que não é tão bonita. Algumas pessoas têm histórias até, e conversamos na nossa sala da escola dominical de hoje, Ronaldo citou para nós, sobre um colega de trabalho que fica indignado. O cara fez tanta coisa errada e agora põe uma Bíblia debaixo do braço e está dizendo que é crente. Então, graças a Deus, né? Imagina se ele continuasse fazendo coisa errada. Tem gente que tem uma história pesada, tem uma história feia. Eu já contei para vocês que eu tinha no meu guarda-roupa uma garrafa de vodka Smirnoff quando eu era jovem, e minha mãe ouvia a Ave Maria, e tinha, não sei se tinha isso aqui, a Ave Maria com o Padre Jaime da Laura. Minha mãe, todo dia, 6 horas da tarde, tinha a hora da Ave Maria, e colocava um copo d'água em cima do rádio, pro padre, aí depois que o padre fazia, ela bebia aquela água. E olha só, irmãos, que ideia doida na minha cabeça, porque eu não tinha nada desse negócio de Deus, não queria saber de Deus. Falei, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Minha mãe fica com essas rezas aí. Pensei isso aí, irmão Ícaro. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, a hora que ela fechar o olho para rezar, eu vou vou encher um copo de vodka, vou colocar a vodka em cima do rádio e vou pegar o copo de água. Vou ver qual que é desse movimento aí. Mas aí, irmãos, eu ouvi uma voz no meu coração e eu não fiz isso. Que bom, né? Mas não é porque eu fiz que a história é boa. Vocês estão rindo que não é com vocês. Imagina você fazer um vir. Né? A história é feia. A história. Cada um de nós tem a nossa história, irmãos. Pode ser. Porque às vezes, quando você vai conversar das coisas do Evangelho, né? Quando você vai ouvir, e você ouve num programa de televisão, um programa de rádio, eu já matei. Em São Paulo tem uma rua chamada Conde de Sarzedas, é muito interessante. Você já deve ter ouvido falar dessa rua, Conde de Sarzedas. A rua, o irmão Paulo conhece, né, irmão Paulo? A rua vem de coisa de crente. E na Conde de Sarzedas, é a verdadeira Babilônia, aquele lugar. É até ruim falar isso, viu? É ruim falar isso, Igor. Mas é verdade. Na rua de Conde de Sarzedas tem uns caras que ficam na calçada com uma pasta, vendendo testemunho. Fala assim, eu vou na sua igreja, eu cobro R$2.000. Dá uma olhada aqui o meu testemunho. Ele vai passando as folhas. Ele é operação, a barriga aberta, Fernando. Eu levei 38 tiros. Eu fui no inferno 2 vezes. Tem uns caras que ficam falando isso. Tem uma mulher que ela morreu 4 vezes e foi no inferno 6 vezes. Fica lá, irmãos.
Fica lá, verdade. É Babilônia, vendendo as coisas da igreja, coisa de Deus. Mas é história. E aí, quando a gente fala da história dos crentes, normalmente é uma história ruim, né? Eu tomei tiro, eu matei, eu subi um morro lá, eu fiz, eu aconteci. Mas tem muita gente boa. Muita gente como você, que é trabalhador, que acordou às 6 horas da manhã, que foi para Vilares, que foi para Gerdau, para Vilares quando era Vilares, agora para Gerdau, para Novelis, que trabalhou, pai de família, cuidou dos filhos, gente boa. Você também precisa de Jesus. Uma boa história só confirma. O Evangelho é para gente que precisa ser consertada. Mas é para gente que tem uma história boa. Sempre respeitei minha esposa, criei meus filhos, e agora eu entendo que Deus estava me preservando para eu agora servir a Ele. Agora, com a minha boa história, eu vou somar a presença de Cristo Jesus e vou viver coisas melhores ainda. Percebem, irmãos, que a história de Cornélio mostra que o Evangelho é para o assassino, lá para o Paulo que nós falamos, que deixou de ser assassino, é para o trabalhador bondoso que ajuda as pessoas. Em terceiro e último lugar, além das boas práticas, da boa história, bons irmãos confirmam no versículo número 47 e 48, quando o apóstolo vê aquele movimento, quando Pedro vê aquela situação, Pedro vem ao encontro, vem em defesa do Cornélio e fala: rapaz, eu não recebi autorização para fazer isso. Na igreja de Jerusalém a gente nunca fez isso, a gente só falou com o judeu. Mas não dá para dizer que ele não é crente não. Quem pode impedir de batizar esse homem? Bons irmãos são um caminho para confirmar o caminho. Andar com crentes, começar a vir à igreja. Nós temos um caso aqui que está sendo processado, que está nessa direção. Irmã temente a Deus, irmã abençoada, que tem um desafio na vida para enfrentar, mas que vai ser acolhida pela igreja. Sabe por quê? Porque os irmãos falam: quem pode dizer que essa mulher não é crente? Às vezes, a gente, na nossa crueldade, coloca um rótulo qualquer, né? Não pode ser, não. Não, é o testemunho que diz. Quando Pedro viu o Espírito Santo sobre o Cornélio e a família dele, falou: quem pode negar o batismo para esse homem? Ele é crente como nós. E aí, é importante que você seja um crente sério, para que o Espírito Santo fale no seu coração quando você vê pessoas do reino de Deus. Para você, sabe o que a gente faz no culto administrativo, quando a gente recebe uma pessoa, alguém é favorável, os irmãos levantam com alegria, às vezes até aplaudem, aquela alegria de receber novos irmãos, receber por aclamação, receber, irmãos, essa alegria. Então você precisa ser um crente sério para ser testemunha da chegada de crentes sérios. Bons irmãos são um caminho para confirmar quem está no caminho. Eu e você, nós, juntos, temos este convite. Felipe, para concluir, nós temos este convite, irmãos, para ver quem Deus está vendo. Veja quem Deus está vendo. E seja um instrumento de Deus para ajudar, seja um instrumento de Deus para anunciar, porque quem Deus está vendo precisa do Evangelho, por isso Pedro foi chamado. É bom, é legal, é responsável, é cuidadoso, é bom marido, é amoroso, mas precisa do Evangelho. Seja esse instrumento para levar ao Evangelho. Para ser alguém que acolhe a história, que entende a história e que dá um testemunho a favor. A conversão de Cornélio é uma conversão bonita. A conversão de Cornélio mostra para nós que gente boa também precisa da salvação. Fique atento com as pessoas boas no seu caminho. E não ache que porque ele é bom, ele já está salvo. Ele é bom, mas ele também precisa de Jesus. Foi o que a história de Cornélio nos ensinou. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Abaixe a sua cabeça para fazermos uma oração.
pela nossa semana, quando, então, eu e você podemos dizer assim: Deus, me ajuda a ver quem o Senhor está vendo, me ajuda a não me enganar como um mundo que acha que a pessoa é boa, então tá bom. Eu preciso falar de Jesus para ela também. Me ajuda a ser instrumento do Senhor para confirmar quem é bom e para, de alguma maneira, ajudar os irmãos preconceituosos a olhar diferente. O Pedro podia excluir o Cornélio, mas o Pedro foi instrumento para o Cornélio ser agora chamado de irmão. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, porque a sua salvação desfaz a inimizade. Obrigado pela obra do teu Filho Jesus, desfazendo as obras do diabo, trazendo os homens ao teu encontro e transformando a vida daqueles que eram maus, como Paulo, daqueles que eram bons, como Cornélio. Que nós, como igreja, possamos anunciar o teu evangelho para os transgressores e para os trabalhadores, para as pessoas cheias de maldade, de malícia, de malandragem, e para as pessoas cheias de bondade, de amor, de boas obras, de bons gestos, de generosidade. Que nessa noite, cada crente em Cristo Jesus entenda que foi salvo pela graça, que a salvação não é de graça, e que por melhor que a gente tenha sido, por coisas boas que a gente tivesse feito, a gente não merecia o céu. Que cada um de nós possa lembrar das nossas histórias e agradecer ao Senhor por ter nos alcançado. Em nome de Jesus, concede ao teu povo uma semana próspera, uma semana de realizações, de alegrias, de conquistas, de vitórias, de louvor, de testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Faz coisas boas sobre o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.